Bom, antes de mais nada, nós somos da BDC, o nosso querido César é da Comissão de Tratamento, e eu, junto com uma galera incrível que está aqui, somos da BDC, e a gente aqui hoje está com o chapéu de ABDC, de associação, para falar bastante sobre isso. Associação Brasileira de Diretores e Diretoras de Cena, e Diretores de Cena. Está ali? Não sei, não enxergo daqui. Para a gente é super importante agradecer ao Clube de Criação, porque nós estamos ganhando a visibilidade que a gente precisa em menos de um ano de existência. Então, muito obrigada. Nós começamos a BDC muito em função desse tema tratamento, né? O tratamento uniu a gente, né? Foi quando, mais ou menos, César? Putz, o papo de tratamento vem até de antes de eu estar na BDC, ou de existir o nome ABDC. Eu acho que o pessoal começou a se juntar... 3 anos? Mais até. E aí... 2020, boa. Que era João Papo, não sei, aí depois morreu, depois voltou. E aí, na pandemia, que teve um grande movimento que continuou. E é muito importante que a gente fale aqui que nós fomos educados no cinema publicitário a não se conhecer, a não falar um com o outro, a não dividir. Então, nós, parceiros e irmãos e irmãs da produção e da direção, a gente mal se falava. Então, a gente foi treinado para ser concorrente. E é uma frase da Luísa, que eu acho que não está aí, que hoje nós somos uma classe, nós nos unimos e torcemos muito um pelo outro. Então, assim, parabéns, Ju, pelo teu filme ontem, parabéns, a gente fala um com o outro hoje, isso é muito importante. Isso é mais do que uma união, isso é uma confraternização, e por isso que a gente está aqui hoje, tendo o primeiro papo, que foi o que nos uniu. A semente que fez com que 200 pessoas diretoras entrassem no WhatsApp foi... Tratamento. Todo mundo discutindo de todas as formas. Paga, não paga, faz, não faz, quem faz, prazo, tempo. E, em nome das manas, muito menos mulheres do que homens nesse grupo, e a gente com uma fala menor, não que a gente faça menos tratamentos, acho até que fazemos mais, porque nós somos mais investigadas, mas entendendo que no nosso grupo de mulheres no WhatsApp, que já existia um pouco antes, que a gente tentou se unir, estava ganhando força ali com o grupo do WhatsApp falando sobre tratamento. Então, não poderia ser diferente, em menos de um ano, começar aqui chamando, num festival de criação, criativos, e sim pessoas importantes da produção dos filmes publicitários para a gente levantar esse assunto. O que a gente vai fazer aqui hoje é um diálogo. E por que a gente está falando sobre o valor do tratamento? Nós não queremos falar quanto ele custa, até porque o valor dele financeiro, isso é um momento para frente. Quem tem produtora sabe, quem é freelancer sabe exatamente que ele custa. Isso não é um assunto. O assunto, nesse momento, que é a primeira vez que a gente vai falar, é ouvir a importância. Então, ninguém melhor do que eles para falar sobre isso com a gente. Eu quero, agora, antes de passar para você, Cezinho, eu queria que eles se apresentassem, porque... Vamos explicar junto aqui no local o que é o tratamento. Faltou esse ponto. Isso foi um pedido que eles fizeram, eles têm razão. Todo mundo que está aqui, alguns sabem, outros não. O tratamento, de uma maneira simplificada, a pessoa diretora, ela veste o filme imageticamente a partir das letras que eles escrevem. Então, eles mandam o roteiro, e a gente olha para aquilo ali e a gente veste aquilo ali. Então, a gente faz escolhas criativas, imagéticas, cinematográficas, e coloca isso num tratado. Eu tenho um problema com esse termo, eu já falei. Eu gosto muito quando eu digo que é a visão da diretora, porque é a minha visão que carrega junto com ela todo o meu histórico de vida, enfim, as minhas referências. Não sei de onde veio o tratamento, o nome. Do treatment. Mas... Porque a gente, aliás, é o grande problema do tratamento no Brasil, é que ele vem de fora, a gente coloca aqui dentro e não fala sobre o assunto. Então, a gente hoje vai falar pela primeira vez de forma brasileira sobre uma coisa que deveria ter sido falado lá atrás, né? Sim, e tratamento, ele é um documento, assim, enfim, que é ultra utilizado, só que nunca, por esses motivos que você falou, da gente nunca ter se visto como classe ou como parceiros, e sempre como concorrente, nunca se sentou para conversar sobre ele. A gente só foi fazendo. Então, começou numa época em que ninguém fazia, aí, de repente, trouxe-se meio da gringa, e aí um começou a fazer, mas faz sempre ou não faz sempre? Não, esse faz, esse cara não faz, esse cara não faz. Aí, de repente, hoje em dia é um checklist, todo mundo é obrigado a fazer, de certa maneira, precisa, é um checklist de filme,
precisando ou não. Então, ninguém parou para botar uma conversa nesse negócio. Vamos fazer, não vamos? Como é que é? E eu acho que está todo mundo num momento agora que a gente sentar e falar, então vamos falar sobre ele, vamos falar sobre tratamento. O que é esse documento? E hoje, falando sobre esse documento, que a gente vai mais ouvi-los do que colocar aqui, vem também o que está por trás do tratamento, tá, gente? E vem aqui um carinho muito especial da ABDC a todas as pessoas que estão por trás dessa indústria e dessa máquina de tratamento. Porque se criou uma indústria, né? Nós não fazemos tratamento sozinho. Exato. Eu sou workaholic, todo mundo sabe que eu sou, eu pesquiso, mas normalmente a minha pesquisa é inferior à pesquisa da pesquisadora. Então, assim, é importante que todo mundo saiba que existe uma máquina por trás. E essa máquina funciona junto com a gente para que isso aconteça. E nós estamos conscientes disso e estamos cientes de que tem que existir uma aproximação maior em relação a nós, os artistas, os pesquisadores, para chegar a um lugar juntos. Nesse momento, a gente só quer ouvir eles. Então, por isso, eles vão se apresentar. Pode ser? Primeiras meninas? Sempre? Oi. Eu sou a Camila Naito, sou head de produção da WMACAN. Estou muito feliz pelo convite, acho que é um tema muito importante, tem muita coisa para falar, espero que a gente saia aqui com uma reflexão legal aqui para todo mundo. Oi, gente, eu sou a Thalita Cardoso, sou diretora de criação da Soco, também estou muito feliz pelo convite, acho que é curioso a gente perceber que a gente faz muita coisa no automático, né? Então, a gente poder discutir um processo que ele é tão naturalizado é importante também nesse momento. Então, é isso. Olá, sou o Vitor Alousa, muito feliz e honrado de estar aqui hoje com esse convite, poder participar dessa conversa. Eu sou da Talent, diretor de produção. Oi, pessoal, sou o Henrique, sou diretor executivo de criação da UMAP. Prazer estar aqui dividindo essa mesa com pessoas que eu admiro demais e falar um pouco para pessoas que eu admiro bastante aqui. Eu já troquei ideia, já trabalhei junto, então eu espero que a gente tenha um papo muito legal aqui, muito enriquecedor. Bom, Cezinha, a gente agora pode pular ali. Obrigada. É que como a gente... Cezinha, fala um pouquinho rápido da comissão para a gente já... Então, a partir desse momento em que a gente criou a ABDC, e a ABDC virou algo real, né, de papel passado, vamos dizer assim, a gente criou toda a burocracia, enfim, uma treta, e agora a gente é uma classe. Então, a gente começou a juntar essa classe, e então agora a gente consegue ouvir opiniões, porque antigamente era um negócio assim, você pega opiniões jogadas, uma reclamação ali, alguém que reclama ali, isso está acontecendo, hein? Eu acho que está acontecendo comigo, será que acontece? Então fica tudo muito solto. A gente saiu da solidão, né? Saímos da solidão. Não sou mais uma pessoa diretora sozinha. Exato. E aí a gente juntou uma comissão, tem várias comissões na BDC, enfim, esse não é o único assunto que a BDC está tratando agora, ele é só um dos... Vamos dizer, se fosse um condomínio, é o sorteio da vaga. Todo mundo quer falar do tratamento, assim, porque ele é importante, sabe? E aí a gente juntou uma comissão de um monte de gente legal que, enfim, tá ali. Eu não enxergo direito se está nessa página ou não, mas para conversar sobre isso e para botar os passos. Então, o que são os passos que a gente quer pôr nessa conversa longa? A primeira dela é justamente entender o valor de um tratamento, e é para isso que a gente quer conversar com essas pessoas. Para quem, enfim, já que a gente explicou o que é tratamento, quem acaba pedindo isso para a produtora e para a gente são essas pessoas que estão aqui. Desculpa. Então, Vamos começar a pedir. A gente vai falar sobre isso. Gera-se uma ideia, eu tenho lá uma ideia que gera um roteiro, e aí se conversa entre a criação e o RTV para falar para quem que a gente vai pedir uma visão deste filme, e aí se envolve a concorrência e tal. Mas é legal para a gente saber da visão deles, assim, a importância disso no processo, né? No processo deles para pegar para o cliente. Enfim, eu queria ouvir mais, sabe? Porque a gente acaba sendo até um pouco imparcial no negócio de tipo, manda, e às vezes você não sabe o que rolou, se foi ou não foi, né? Então... Essa é uma mesa de uma única pergunta. Qual o valor do Por favor, gente, qual o valor do tratamento para vocês? Quem começa? Vai. Eu? Você, cara. Está do meu lado aqui, eu estava falando com a Joca antes desse papo, que assim, a gente não vai sair daqui com a solução dessa equação. É muito, muito mais complexo do que parece. E eu acho que assim, o tratamento ele
ele foi evoluindo, se é que a gente pode falar que foi uma evolução, junto com o mercado, né? E aí eu vou falar dentro da minha casa, né? Antigamente, e aí eu estou falando, sei lá, começo dos anos 2000, né, Vitão? Não tão antigamente. Era muito raro a gente pedir um tratamento. Imagina, a gente não pedia isso. Você tinha o roteiro ia pronto, né? Então, e aí começa a minha primeira polêmica aqui. O roteiro vinha escrito. O roteiro, as letras que você falou, elas chegavam para a produtora. Ali, escrito, o roteiro vinha pronto. Não tinha muito que você ver ou que acrescentar naquele roteiro. Alguns sim, outros não, quando era mais linguagem. Só que a gente vem... Eu tenho visto no mercado uma crise criativa em relação a... Ele que falou, não a gente. Cinema. Gente, a gente não pediu para ele falar, a gente nem pagou. Mas sabe o que é? E eu acho que a Thalita ela pode depois me acrescentar sobre isso, que é assim, a gente tem pessoas muito boas para algumas coisas, mas a gente percebeu muito pela perda de relevância da televisão, a perda do interesse de criativos em roteiro. Roteiro, cara. Eu fui jurado do Profissionais do Ano esse ano e eu julguei filme 30. Juro, gente, estava difícil de achar um filme. Antigamente, no Profissionais do Ano, era difícil achar um filme que fosse ganhar, porque era tanta coisa boa, hoje era difícil achar um filme para ganhar. Então, assim, filme 30, cara, 30 segundos, delícia, filme 30 segundos ali, ou uma sketch, um humor, um negócio bem feito, bem escrito. E hoje a gente quase não vê, porque a gente tem visto cada vez menos roteiristas no mercado. E aí o que acontece? Aí eu vou para o tratamento. Falo, o que tem isso a ver com o tratamento? Tem muito a ver com o tratamento. Eu percebo que, às vezes, e eu converso com muita gente no mercado, o pessoal recebe, às vezes, uma linha, um insight, um papel que não tem nada, um papel completamente vazio. E aí eles esperam do tratamento o que deveria ter sido feito dentro da agência. E aí a gente brinca que é o ChatGPT de filme. Sim, e aí você espera que o diretor ou que a produtora resolva um roteiro que você não sabe fazer, o que a agência não sabe fazer. Então, isso é um dos problemas. Isso eu tenho visto demais acontecer, é uma pena. Assim, a gente tenta... Eu já vi gente no mercado, criativos no mercado, falando assim, eu não sei fazer roteiro. Cara, eu não sei fazer roteiro... Para mim é quase tipo jogador de futebol falar que não sabe chutar. Tudo bem que na seleção tem bastante. Mas virou isso, assim, sabe? O filme ele virou só mais uma peça dentro de uma apresentação gigantesca, quando há muitos anos atrás era o grande protagonista, né? Era o que todo mundo esperava ver e tal, esperava ver na televisão. Então... Mas você sente que isso é porque não precisa escrever roteiro? Então, assim, eu acho que é uma perda de já que perdeu a importância, eu não preciso mais saber também. Eu acho que a gente está vivendo um momento de juniorização muito grande no mercado publicitário, nas equipes criativas. Então, falta formação, sim. Falta, inclusive, interesse do cliente para, vamos botar um puta filme na televisão, e aí a gente vai entrar, sim, em Boticário, a gente pode falar sobre isso, que eu acho que é um exemplo hoje que está fora da curva, que o tratamento teve. E aí eu vou falar, então, que aí é um lado positivo do tratamento, né? Então, assim, eu acho que esse é um lado, essa crise criativa, essa juniorização, e onde a gente não vê quase roteiros, a gente espera, e aí entra também numa parte ética, que aí o cara pega, recebe 3 roteiros, pega um negocinho de outro e faz um filme, né? Do tratamento. Sim, a gente sabe disso, né, gente? Se eu recebo 3 tratamentos e eu não fechei com esse aqui, eu não vou usar nada que esse cara trouxe, claro. A não ser que tenha uma coincidência. Acho um troço super antiético. E isso tem acontecido também bastante. Bom, isso eu acho que é uma das... Então, enfim, para essa pessoa que você descreveu, para esse movimento que você descreveu, o valor do tratamento é gigante. Está resolvendo um problema que eu não sei resolver. Então, mas aí que está. E que valor é esse, né? Que show da Xuxa é esse? Porque, porra, cara, eu não me conformo, assim, de verdade. Eu sou um cara apaixonado por cinema, assim, trabalhei com várias pessoas aqui dentro. Todo mundo sabe o quanto eu gosto, quando me envolvo em produção, eu gosto de falar, eu gosto de roteiro. Formado na Talent no começo dos anos 2000, cara, onde o roteiro, era um troço importante, estava ali, ó, a piada estava ali. Não estou falando assim, não só humor, né, gente? Hoje o pessoal está querendo chorar mais do que rir, uma pena, mas é uma crise.
É uma crise por essa juniorização. Eu queria fazer uma pergunta para a Thalita em cima do que você está falando. Posso fazer? Por favor, Thalita. Baseado no que ele está dizendo, você acha que todos os filmes merecem um tratamento? Não, eu acho que é por isso, quando a gente fala dessa mudança de roteiro, né, da relevância do roteiro de 30, por exemplo, né, eu hoje trabalho numa marca que a gente, se tem algum filme de TV, Bela está aqui para me corroborar com isso, ele vai para o final da apresentação, ele não vai para o começo, sabe? E aí, quando a gente está falando de conteúdo, e aí sim vem uma galera muito interessante no mercado, que vem de outro tipo de cultura, né, de audiovisual, porque é isso, é o que você vai consumir no Instagram, no TikTok, é outra cultura. Então, longe do 30 segundos que ele descreveu. Muito longe do... Quer dizer, o 30 é muito tempo, sabe? Tipo... Então, e uma mídia que eu nem vejo mais. Não vejo TV mais. Exato. Então, acho que é uma mudança de mercado, não só de profissional, assim. E muita gente que vem de outras áreas. Eu, por exemplo, eu tenho Quando eu, sei lá, a primeira vez que eu fui fazer um filme, eu tinha vindo do mercado do Rio, eu fui designer muito tempo antes de migrar para propaganda. E eu tive um diretor de criação que falou: como a gente vai apresentar o filme sem tratamento? E aí eu... Contando. Não sei. E aí, depois, a minha dupla que fala: não, o tratamento é isso, porque eu não sabia o que era, sabe? Porque eu vim de outro mercado, assim. Mas é isso, eu acho que dependendo do... A gente trabalha com conteúdo hoje em dia e não tem um tratamento para o conteúdo, porque já é dado o que se espera daquele material, assim, né? E da pessoa, da bagagem da pessoa que você está trazendo para trabalhar com você. Então, é isso, assim, eu acho que a gente fica muito no automático de pedir um tratamento, né? Tipo, só porque precisa cumprir uma expectativa. Mas, ao mesmo tempo, acho que sem tratamento, talvez a gente tivesse, falo por mim, assim, estaria menos aberta a fazer apostas, com muitas aspas para essa palavra. Dos entrantes, das pessoas mais jovens e que não tem, talvez, sei lá, vou chamar para fazer um filme de uma área X. Aquela pessoa não tem aquela experiência, mas ela me mostra um tratamento. E aí entra na questão do tratado, que eu espero que seja cumprido, e nem sempre né? Porque o papel aceita tudo, de conseguir confiar e conhecer uma pessoa que encanta a gente muito mais do que outros ali. Então, também, talvez sem o tratamento eu não tivesse esse respaldo mesmo de conhecer aquele trabalho e apostar naquela pessoa. Eu queria ouvir um pouquinho agora, não à toa, nós trouxemos dois perfis tão diferentes e tão complementares da agência, e eu queria ouvir agora a Camila e o Vitor qual a importância do tratamento para vocês que também têm experiência criativa, sabe ler um roteiro e sabe dizer, cacete, como é que eu mando essa porra para frente? E também pelo aspecto de custo, enfim, eu queria ouvir. Não, eu acho que eu vim pensando aqui quando eu estava vindo, e acho que o mais importante, até pegando um gancho aqui, é assim, não é um leilão. Eu acho que a gente tem que colocar isso muito sério, porque não é um leilão. Você não pode pegar 3 ideias diferentes e transformar na sua ideia. Então, acho que essa consciência é importante. E eu acho que parte tanto de produção e criação. Vamos pensar, quando a gente recebe um tratamento, o que a gente vai fazer com ele, quais são as nossas escolhas, né? As ideias, às vezes, elas realmente vêm ideias similares, às vezes. Mas acho que cabe a nós, ainda mais nós que estamos na linha de frente com as produtoras, falar: eu já fiz isso, peguei só um recorte, falei: eu aprovei com outro diretor, mas ele pensou também essa ideia de festa à noite. Era de dia no roteiro da criação. E eu mandei, porque 2 tratamentos vieram assim, para não pensar. Que movimento ético seu. Não, porque senão... Mas esse papo tem que ser aberto. Claro. Porque acontece, entendeu? Pode acontecer. E acontece até em roteiros, né, gente? Nós estamos no mesmo lugar, gente. Por mais que a gente beba de referências diferentes, é capaz de chegar a uma referência muito parecida mesmo. Claro. Não. Faz total sentido. Então, assim, eu acho que isso é muito importante.
a gente, né, dá o valor para cada pessoa que pensou naquela ideia e tudo mais. O que eu acho sobre essa questão também de vir roteiros que não estão roteirizados e resolver com a produtora. Eu acho que tem dois caminhos. Eu acho que, assim, realmente a gente precisa mostrar qual que é a ideia da agência e do cliente, porque foi uma construção, às vezes, de meses. Não tem como a gente só mandar algumas linhas para a produtora resolver um problema nosso. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto também que a gente não está dando liberdade para os diretores criarem em cima daquele roteiro, né? Às vezes a gente fica engessado, porque assim, você precisa fazer assim, porque o cliente, a gente gosta que seja assado. E aí a gente também a gente está contratando, né, talentos, né, diretores talentosos, e a gente muitas vezes não está deixando trabalhar tanto, porque a gente precisa seguir uma linha de raciocínio ou do cliente, ou, né, ou que já está vendido ali como a ideia final e tal, e a gente não deixa esse brilho acontecer. E olha que louco, né? É uma ferramenta muito importante nos dias de hoje e muito delicada, né? Muito delicada ao mesmo tempo. E depois a gente vai ver aqui uma pessoa diretora leva 32 horas fazendo um tratamento, por exemplo. E ela tem que saber se ela vai apostar naquilo pelo qual ela foi chamada, né? Querem a cara do César, a cara da Joca, ou querem a cara... Né? Então, é tão delicado esse lugar do tratamento. Né? Então... É que essa soma criativa ela pode ser feita de várias formas. Né? Eu acho que é isso que eu tenho que defender. Assim. Se um roteiro está pronto, ou você conhece bem um rolo de um diretor e tal, às vezes, cara, beleza, um bom papo, você sabe para onde direcionar aquele roteiro, para quem entregar esse roteiro. Eu ainda não vi nenhum roteiro pronto na vida. Assim, não é que não chegou bom, é que ele nunca fica pronto. Nunca fica pronto. Claro, mas então acho que ele, assim, não é que vai chegar um roteiro e a gente não vai ter o que adicionar. Sim, sem dúvida. Sempre vai ter o que adicionar. Sempre vai ter. Eu digo assim, é muito melhor chegar um roteiro, um terreno para trabalhar, onde eu não tenho que resolver um problema, onde eu tenho só que adicionar ideias, do que eu ter que, tipo, ok, vamos resolver isso que não está funcionando para depois conseguir. Então, você começa lá de trás. É isso que eu estou dizendo. E roteiro, é isso que a gente fala. Tipo, você vai tendo ideias e mudando, nem que seja tipo, num longa ou num comercial, Nesse sentido, não, estou dizendo. Nesse sentido é que nem um longa-metragem, né? Você só para quando ele está na tela. Nós também. Uma conexão boa com a criação e com a agência, isso acontece de uma maneira fluida, suave e sincada. Tipo, a gente está criando... Não é que, de repente, cria um negócio que a produção fica maluca porque você criou um negócio que não tinha nada a ver com nada. Não, a gente está criando dentro desse universo, porque o roteiro já tinha tudo que ele precisava. É isso. Tipo. Vitão. Não, tem algumas ponderações aí, assim. Acho que tem vários... Dá para a gente conversar dias aqui, né? Assim, não vamos entrar no assunto Animatic, que acho que quando tem um Animatic que passou em pesquisa aí é bem complicado a gente pedir um tratamento, e acontece, né? Animatic é um material que passa por pesquisa, tá? O filme contado com imagens, muitas vezes assim, é um 2D simples, às vezes quadro a quadro. A ideia é contada de uma forma simples que passa por um instituto de pesquisa até aprovar um filme. A gente chama de Desanimatic. Exato. Então, o que eu acho? O tratamento, ele na verdade faz parte de uma proposta comercial, né, da produtora, que são coisas complementares. Por que demora aquele tempo? Tem um cronograma, o custo, né, o orçamento mais detalhado que possa ter, e o tratamento, ele explica aquilo, a visão deles, a visão do diretor, por que ele enxerga e o que custa aquilo, o que demora, quanto a gente precisa e tudo mais. Mas ele tem que ser usado com parcimônia muitas vezes, né? Às vezes é isso. Não, tem processos que não precisa, tem processos que não dá tempo. Tem processo que tem o Animatic. E acho que também tem o cliente. O cliente é muito importante. O como que a gente envolve o cliente, o quanto que a gente envolve o cliente. Tem cliente que tem... Vitão, acho que isso acho que é até um próximo gancho, assim, isso sobre cliente, porque acho que até posso dar um exemplo junto com o Cezinha, que Boticário, Dia das Mães. Eu não sei se todo mundo aqui viu o filme. É um filme de... Cuidado com humildade. As duas criativas estão aqui, ó, Júlia Áurea. Todo mundo não só viu, as pessoas diretoras têm muito orgulho de ter um cara diretor na nossa equipe. Mas eu vou dar esse exemplo, porque acho que é pegando um gancho que o Vitão trouxe. Esse filme, ele foi um filme construído há 4, 5, 6, 8... Que veio com um roteiro bom. Mães.
mãos. É um filme de 3 minutos e 45, que o Saito até brinca, né? A gente conseguiu vender cinema para o cliente, porque eu acho que ali tem muito cinema aplicado naquilo, e muito pouca publicidade. E o processo foi bem interessante, e aí, isso já vem do cliente. Esse filme chegaram 3 tratamentos, né? Muito bem feitos, por sinal. E o tratamento desse cara aqui com o Saito, era de longe o melhor tratamento. Só que também era de longe o maior orçamento. Pô. Abri um pouquinho a cozinha aqui. Tratamento é bom. E aí, quando a gente pergunta qual o valor do tratamento, cara, esse é o grande valor do tratamento, porque o cliente ali, de fato, sabia o que ele estava comprando. E era uma grande diferença, e não era grande diferença só criativa, era técnica. Eu sabia o que eles iam colocar dentro de um estúdio. Ali a gente estava comprando um negócio muito foda. E quando a gente... E o Boticário é um pouco diferente, né? Porque eles têm lá dentro uma formação de uma galera já ligada em produção, e então tem essa formação, tem uma galera que está aqui no clube, está em Cannes, está no SXSW, se envolve, assiste, vê, se interessa. E sabe o que está comprando, né? Que isso acho que está anos-luz na frente de vários clientes por aí. E quando a gente apresentou os tratamentos, sem eles, para o cliente, a gente falou assim, cara, são esses caras aqui. Ah, mas não sei quanto a mais, mas tem que ser esses caras aqui. Para a expectativa desse filme, esses caras vão te entregar um baita filme. E a gente bota o nosso na reta também. Sim. E beleza, poderia ter dado uma merda. Mas o filme foi um baita de um sucesso. E aí eu falo, cara, o tratamento aí foi foda. Mas o tratamento fez diferença. Foi uma apresentação de verdade do que o cara estava comprando. Então eu queria ouvir do Vitão e da Cami. A gente já chega num lugar que eu queria falar, que você me falou de um gringo. Mas eu queria ir em vocês dois e falar assim, quando você recebe um tratamento do César como esse, antes de ir para cá, parou em vocês. Você sabe que o valor é muito maior. Como é que vocês conduzem isso? Porque o tratamento, assim como no cinema, você tem uma análise técnica, né? Vem um puta tratamento com valor de 500 pau, você sabe que não faz. Como é que vocês conduzem isso? O ideal é a gente, sem dúvida, né? Tem o nosso olhar, nosso crivo. A gente tem um olhar do todo, né? Do compromisso do escopo, do briefing do cliente, do cronograma, do prazo. Muitas vezes tem a gente precisa correr comprometidos com o que o Henrique, a Thalita querem, a criação quer, e a gente tem que ter responsabilidade com o pé na realidade. Então, tem um olhar, sim, até para levar para eles adiante e brigar. Muitas vezes acontece isso. Tem uma concorrência, porque tem que ter, tem um orçamento mais alto. Às vezes acontece do orçamento mais alto, a gente brigar por ele para conseguir aprovar aquele tratamento que é mais legal. Às vezes tem o inverso, a gente começa uma conversa com 3, mas tem sim, a gente acredita muito na Joca, a gente quer muito a Joca, e de repente ele traz um outro olhar. E isso é super legal, né? Super rico. Como ele falou, tinham 3 ótimos tratamentos em Boticário e foi do César que foi o mais legal. Então, quer complementar? Não, acho que é isso, né? A gente sempre analisa, troca essa ideia com a criação. Tem também, eu acho que tem esse ponto que, né, tem muitos clientes que apostam no que é o tratamento, mas tem muitos clientes que eles vão pelo custo. A gente tem hoje, né, a aprovação do cliente, às vezes diretamente com marketing, às vezes passa por uma mesa de compras, e aí, às vezes, nem sempre o tratamento que a gente mais gostou é o tratamento que vai ser, é o filme que vai ser aprovado, né, a campanha que vai ser aprovada. Então, eu acho que tem essa análise nossa. Tem uma discussão também, que eu acho que vai uma discussão para o marketing, vai uma discussão também com a mesa de compras. A gente sempre tenta fazer um pouco disso, falar, essa ideia custa X porque tem isso, tem aquilo, mas também alguns entendem, outros não, né? Então, eu acho que esse valor agregado, a gente sabe que existe esse valor. O tratamento nos ajuda muito a defender o orçamento, isso sim, né? Acho que sem dúvida acontece, porque tem gente que às vezes uma campanha orça 5 diárias, o outro orça 3. A gente sabe que ali está, mas porque a visão daquele diretor era para fazer daquele jeito. Mas nem sempre a gente tem clientes que apostam tanto assim, mas a gente também tem um diálogo muito bom, eu acho que com as produtoras, para tentar chegar no resultado melhor possível, né? Eu gostei muito quando você trouxe a palavra transparente de outra forma, né? É legal quando tem transparência.
queria te fazer uma pergunta, na verdade são duas. Numa conversa que nós tivemos que não foi com a gente, você falou que você trabalhou com um gringo e que o gringo cobrava. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que foi essa experiência, mas também queria que você trouxesse uma coisa que você falou hoje lá na sala VIP, da qual a gente teve direito, a gente adorei. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa maneira. A gente precisa pensar diferente. A gente está indo muito ladeira abaixo nos formatos, na maneira de fazer. Será que não tem outra forma? Você colocou isso. Eu queria que você trouxesse, se puder trazer junto ou separado. Trago. Acho que primeiro eu queria falar muito da importância da produção, inclusive no processo criativo do roteiro, assim, sabe? Antes dele andar. Porque, justamente como tem muita gente muito inexperiente, assim, e tudo bem, faz parte do processo, é isso. A gente citou em algum momento, ela põe uma roda gigante no roteiro. Acho que não vai dar a roda gigante. Talvez a gente pode substituir por um balanço. Então, eu acho o alvoroço do backstage da reunião de PPM, né? Que aí o criativo sem noção, o cliente sem noção pede uma coisa que não tem nada a ver, todo mundo fica aqui atrás. E o WhatsApp da pessoa diretora não para de tocar, né? Cancela isso, Joca cancela não, isso. diz que não. Mas isso é muito importante. A cara do Marquinho ali, ó. A cara dele concordando. Mas isso é importante, quem é da produção da agência também participar desse processo, né? Porque é justamente dando sugestões e tal. Eu, na época que trabalhava com beauty, com seda, inclusive, muito animatique, Jesus Cristo. Traumas. A gente tinha... acho que quando a gente está trabalhando em alguns nichos específicos, a gente tem pessoas de direção muito famosas ou relevantes dentro daquele nicho muito específico, né? Beleza é um deles. E, como era uma marca internacional, a gente ia fazer com alguns gringos. E aí teve um cara que era maravilhoso mesmo. E aí ele cobrava, cara, um preço alto assim pelo tratamento. E foi a primeira vez que eu me deparei com isso. Eu sei que isso acontece em alguns lugares. Eu fui perguntar até para quando a gente, né, entendi que íamos discutir tratamento, perguntei para alguns amigos que trabalham fora, né, trabalham em outros mercados. Alguns têm um processo de pitch, como é aqui. Alguns é um pitch só, então você só vai escolher uma pessoa para fazer o tratamento. Uma vez que já tem uma noção de orçamento. Então, existem jeitos diferentes. Diferentes de fazer. Exato. Ou até, por exemplo, já aconteceu de eu trabalhar com alguns clientes e meio que não precisava do tratamento completo, era um aspecto ali específico, ou dois, que a gente precisava discutir. Né? E aí vem muito, tipo, eu já trabalhei a maior parte da minha vida em agência publicitária, mas trabalhei um tempo numa startup, eu fiz alguns processos de sprint. Então, quando você começa a ter outros jeitos de trabalhar, outros fluxos de trabalho que não são a estrutura de agência, você começa a se questionar de alguns processos que a gente faz no automático mesmo. Sabe? Porque sempre fizemos, porque sempre foram assim. Eu tenho uma frase que eu falo muito, que é assim, quer fazer diferente, começa diferente. Senão você vai, em algum momento, alguém da tua equipe vai levar o projeto para um lugar comum. Porque é natural, é processo. Né? Eu queria fazer uma pergunta aqui, que infelizmente vai acabar. Que eu queria colocar só mais um ponto. Eu queria que cada um colocasse aquilo que ainda tenha vontade de falar, porque, infelizmente, a gente tem pouco tempo. E eu queria que a gente fingisse que não está acabando e queria que o Cezinha ficasse em pé e fizesse a apresentação de uma pesquisa que nós passamos para eles e que é uma pesquisa muito importante para nós, pessoas diretoras. Mas eu quero estourar o tempo, não tem problema, o Clube de Criação ama a gente. Não tem ninguém esperando para entrar nessa sala? Tá então certo. fica aí, gente. Segura a porta ali, Moa. Vamos lá. Cada um fala mais alguma coisa que queira falar, recado que queira dar, a importância, e o Cezinha vai brilhar na pesquisa. Não, acho que só assim... É um trabalho de várias mãos, é um trabalho de várias pessoas. Quando uma ideia chega na produtora, ela passou por várias etapas de um processo, sangrou. É uma tartaruguinha que sobreviveu. Mas, sim, tem espaço para acrescentar. Né? Sim, o tratamento tem que ser usado com parcimônia, é importantíssimo, porque a visão do que está sendo colocado, que vai ser produzido, mas é um trabalho de muita gente. Sempre tem que valorizar o trabalho de todo mundo que está envolvido, assim, lá de trás, desde a criação nossa. Então, a articulação de tudo isso, envolver o cliente, para todo mundo entender a importância. Mas isso, assim, acho que é muito importante. Vai, tá. Bom, eu acho que, se for fazer alguma coisa... É curioso que ouvimos muito da parte da agência hoje, né? Mas...
pensando sobre esse tema, e, novamente, quando vocês me convidaram para a gente conversar sobre isso, eu nunca nem tinha parado para pensar, de fato, sobre como é o processo de pedir, por que precisa, como faz, né? Eu tive que fazer essa reflexão. Acho que tenho até mais dúvidas, mais perguntas do que respostas, assim, né? De tipo, putz, como é óbvio que eu sei o tempo que leva, mas qual é o melhor momento para discutir sobre o filme? O Henrique estava falando que às vezes fala com as pessoas de direção no momento da concepção do roteiro, até antes. Então, eu acho que tem muitas coisas que seria legal também ouvir de vocês, sabe? É um papo de mais de mais com vocês. A gente vai fazer um festival só para falar sobre isso. Bar é melhor. Eu acho que é isso, não tem uma conclusão, né? Eu acho que tem uma reflexão para a gente pensar em... E acho que são projetos diferentes, né? Acho que é um pouco o que o Vitor falou. Alguma coisa... Você vai fazer um animatic, será que precisa do tratamento? Se a gente tem um filme que já sabe mais ou menos que vai ser desse jeito e assado, será que a gente precisa pedir uma visão inteira ou completa? Então, acho que é mais uma reflexão. Acho que tem muito ainda para se falar. Então, reflitam antes de pedir tudo isso para uma produtora, porque realmente tem muitas etapas anteriores para chegar na gente, né? Não, eu vou colocar um último ponto aqui. Eu citei o valor do tratamento dentro de um grande orçamento, mas eu também quero falar o valor de tratamento dentro de baixos orçamentos, que aí tem muito valor. Por que acontece? Hoje, com os valores de produção despencando, a gente fica buscando alternativas de diretores no mercado, diretores novos, diretores jovens, que nem sempre tem um rolo pronto, um rolo, cara, que é ali, que apresenta o cara, né, de fato. E aí, nessas horas, eu acho sim que o tratamento é importante, porque é um jeito daquele novo diretor que você nunca filmou, aquele cara novo, que precisa se apresentar para o mercado, mostrar a visão dele, você fala, porra, esse cara teve uma visão bem legal desse roteiro, vamos nele. Então, também tem esse outro lado. Então, eu acho que assim, essa discussão ela tem várias vertentes, a gente não vai chegar numa conclusão nenhuma, acho que, lógico, a gente tem que ter bom senso, acho que é uma palavra boa para a gente concluir esse papo, mas, enfim, é um papo longo. Eu só queria deixar claro, antes de... Enquanto você levanta, assim, bem slow, assim, eu queria deixar claro chegar daqui. Que para a gente, para a associação, então, portanto, para todos nós, pessoas, diretoras, esse assunto é muito importante. Ele não é mais importante do que saúde mental? Não. Ele é mais importante do que, sei lá, talvez não, do que boas práticas, assédio? Não. Mas ele tem uma importância fundamental porque ele entrou na nossa vida sem conversa, sem papo. Não foi combinado esse jogo. E ele foi se tornando importante. Vocês ouviram aqui a relevância que ele tem. E ele vai apresentar agora uma pesquisa que foi feita pela comissão e é bem assustador. 70% das pessoas que responderam à pesquisa é 70% dos sócios, Sim. Ou seja, é muita gente concordando com a mesma coisa. Sim. Vamos lá. Então, enfim, obrigado por mostrar o valor assim, do tratamento. Por aceitar que grande, tanto lá no filme grande quanto no pequeno. Tem que lembrar que, então, respondendo um pouco das perguntas, que o diretor, nessa etapa, ele está sendo obrigado, entre aspas, a pensar em todas as partes do filme que, geralmente, nem é ele que deveria estar pensando. Então, eu estou pensando na fotografia, eu estou pensando de como vai ser a edição, eu estou pensando sem ter incluído essa pessoa ainda, sem ter... Porque, enfim, é um processo que vai... Eu não tenho como incluir essa pessoa, não tenho uma verba para isso, enfim. E no jovem também, que pode mostrar a sua ideia... Ele também não tem uma verba para fazer esse tratamento. Então, várias vezes ele faz ele mesmo e perde o tempo. Então, a gente juntou todo mundo porque é uma discussão. Será que se a gente começar a criar um valor para o tratamento em que ele fique mais difícil para as pessoas novas, talvez, fazer? É uma discussão que a gente está tendo também. Mas, em certo ponto, essa pessoa também está presa num ambiente onde é obrigatório algo que ela não tem meios de fazer. Ela não tem como fazer. E aí, quando faz, vira uma pastelaria de que todos são iguais, porque esse é o formato, porque é assim que faz, porque eu não consigo te dar um pesquisador, porque eu não consigo... Vamos ver um pouco da pesquisa, porque ele conta um pouco... Que pena que vocês não estão vendo, mas vocês já viram. A gente já viu. Então, assim, a gente perguntou. Então, costuma entregar um tratamento de filmes que orça é 98%. Então, todo mundo que faz filme faz tratamento, basicamente. Então, virou obrigatório, é um checklist, como ele falou, é uma parte de um processo. Então, ele é um braço desse processo.
Após o briefing, quantas pessoas costumam ter o prazo? Não, quanto de prazo, né? 75%, 3 dias corridos ou menos. Então, dias corridos, não é nem dias úteis, são dias que você pegou ali, ligou, corre. 3 dias ou menos, né? Então, envolve final de semana. Com que frequência Feriado, trabalha no Dia final das de semana? Mães. Feriado, 97%. Fazer um filme Dia das Mães. Fazer um filme do Dia das Mães, já pensou quanto tempo você ficou fazendo tratamento? Exato. A esposa aqui reclama, né? Também, o tratamento, final de semana. Recebe feedback, então é o que eu estava falando, 50% não. Então, por exemplo, você tem uma conexão assim com o criativo, o Henrique e tal, eu posso falar, e aí, rolou, não rolou, foi legal, mas geralmente não tem essa conexão. Então some, é tipo um relacionamento que acabou, sabe? O cara sumiu e você não sabe o que aconteceu, o que eu fiz, do teu foi legal, não some. foi, enfim, você gastou um tempão fazendo, né? E no último ano fez tratamento para projetos que não saíram, que é um outro assunto longo também, que 80%, quase 90% que sim, que gastou, investiu o quê? Pode passar, Joca. Então, o que está por trás de um tratamento? O que você está investindo quando você entra? São 32 horas, em média, de trabalho. Tem gente que faz mais. Para você, beleza, sentou, chegou esse tratamento para mim. No mínimo, 5 profissionais envolvidos. Então, gera uma cadeia de pessoas se mexendo ali. Só Pesquisador, designer. E só fazendo uma observação. Nós, pessoas diretoras, não podemos escrever sempre do mesmo jeito. Mas nós somos a mesma pessoa. Então, você já viu algum escritor escrever completamente diferente um livro do outro? Vai escrever histórias diferentes, mas vai ter uma maneira parecida. A gente também fica exercitando. Puxa, eu não posso falar mais a palavra verdade. O que eu vou escrever agora? Então, assim, é um trabalho, gente, de pesquisa de linguagem, é um trabalho de escrita, é um trabalho de desenvolvimento narrativo, é muito cansativo. Envolve toda essa galera. Se você for ver a equipe interna da produtora, que está lá trabalhando, envolve o design, envolve roteiro, tem toda uma equipe de pesquisa, enfim. Algumas produtoras têm, algumas contratam por fora. E tem todos os serviços que a gente assina, né? Para você ter as referências mais modernas, para você ter o AI que saiu agora, para você ter a nuvem para botar um negócio, ou o serviço que você faz. Então, a produtora está gerando aí todo esse investimento num tratamento. E pode passar. E aí é o custo né? Então, tudo isso custa, enfim, todo mundo sabe quanto isso custa. Acho que esse é um papo maior para outro tempo, mas esse esforço de todas essas pessoas, de todo esse negócio, o que a gente quer mostrar aqui é que toda vez que você aperta o botão tratamento, por trás desse botãozinho simples, tem uma máquina grande que começa a se mover para que isso aconteça. E que, quando isso dá em ponto sem fio, ou quando não foi feito com responsabilidade, ou porque o filme nem existia, na verdade, talvez é isso que você falou, sabe? Precisava de uma ideia. Eu acho que a gente quer, como a BDC, começar a conversar mais sobre isso, sobre a gente ter responsabilidade nas coisas que a gente pede, para que tudo seja melhor. Então, tipo, você vai pedir um tratamento, você olhou o rolo desse diretor, sabe? Você sabe que ele é o que você quer, porque às vezes a gente vê as concorrências e fala, mas que tipo você quer? Eu com essa pessoa que a gente faz tudo diferente. Você quer animação, esse aqui sou. Às vezes você quer isso, mas aí entra na etapa antes. Vamos conversar antes, então, sabe? Às vezes só de um papo, de um call, que ninguém precisa fazer 32 horas e nem pagar, sei lá quanto, que a gente, enfim, tem o valor. Mas não está tão fácil marcar reunião, né? Vamos usar isso. Chama ali. Mas mas é verdade. Verdade. Um papo. E eu também queria fazer aqui, chamar a atenção com muito carinho, também por um outro lado, que é a produtora. Eu acho que a produtora também precisa aprender, de alguma forma, e isso a gente vai começar a construir juntos, a também defender o tempo, né, do tratamento, para defender o seu próprio talento, a ler o tratamento do talento, comentar o tratamento do talento e parar de dizer que perdeu porque o tratamento não estava bom. Porque, se ele não estava bom, passou por todo mundo, espero. Passou pelo executivo, passou pelo atendimento. Então, se ele não estava legal, tem que ser freado antes. É uma equipe que faz. E, quando ele fala da equipe, ele não está falando só da arte e da pesquisa. Enfim. É a equipe da casa. Então, eu preciso dizer que eu tenho orgulho que, na minha casa, todo mundo lê o que eu escrevo. Todo mundo comenta, todo mundo fala. A gente tem um WhatsApp que o pessoal escreve lá, fala assim, Joca,
essa referência aqui a gente não orçou desse jeito. Eu falei assim, mas lê o pé de página, está escrito assim, não é bem assim. E aí eu tento defender, porque é isso, é um diálogo. Então, também tem esse lado. Se existir uma consciência por conta da agência, é importante também que a produtora colabore com a pessoa, a diretora, nesse sentido, de entender que aquele valor está constando, porque depois que aprova o filme, vai assim, Joca, sabe aquele helicóptero vai virar um drone? Mas como assim? Não, porque não dá, me diz antes. Né? O problema é o inverso. Isso. É verdade. E a última coisa que eu quero dizer é que assim, eu estou muito feliz de estar aqui sentada com esse chapéu de pessoa diretora, que, por acaso, se coloca a serviço de uma associação. Nós não ganhamos nada, aqui desse lado está lotado de gente que a gente encontra todo dia de manhã para trabalhar. A gente trabalha sem ganhar absolutamente nada em prol de uma causa. A causa é uma classe. Muito provavelmente, daqui a 2 anos, vão ter outras pessoas sentadas no nosso lugar e espero que vocês continuem isso. A gente só está começando. Batemos a cabeça. Sim, a BDC esse diálogo não é aqui, brincadeira. Esse diálogo aqui é um diálogo de legado. Né? Para trazer essas pessoas que estão aqui, a gente tem história com elas. Então, a gente espera que vocês ajudem a gente a continuar esse legado, porque a gente não pode nunca mais deixar de ter uma classe que discuta a direção de cena. E não vamos ter vergonha de escrever direção de cena, porque não fomos nós que criamos. Alguém criou. Ou eu sigo isso, ou eu sou uma diretora. Eu sou uma diretora, mas para publicidade e cena está tudo certo, gente. Vamos nessa. Quando eu faço digital, diretora digital. Quando eu faço cinema, eu sou cineasta. Aqui é uma associação de diretores de cena que se preocupa com este assunto. A gente gosta de vocês e quer ficar perto de vocês. Obrigado. Ô, Joca. Ah, como não abriu a porta, vocês querem perguntar alguma coisa para eles? Só vale para eles. Para a gente é só escrever no site que a gente responde todo mundo. Pessoa diretora maravilhosa ali, ó. Luísa responde tudo. Então tá bom. Ninguém quer perguntar nada sobre tratamento? Por favor. Eu trabalho com agência de produtoras e vim para cá porque escuto falar do tratamento, mas não tinha ideia da dificuldade, que está todo mundo no mesmo barco. E aí, eu acho que tem aqui a reflexão de todo mundo. Eu acho que a gente tem que falar da urgência. Quando vocês mostraram essa pesquisa aqui, eu acho que a gente está num automático de urgência e que faz com que o tratamento que você fala que todo mundo depois julga, fala está ruim, a gente não está com tempo de olhar nada. Exato. Então, eu acho que é uma discussão anterior, porque todos nós aqui somos profissionais de publicidade e a gente está num piloto automático louco. Então, eu acho que a urgência tem que ser discutida dentro da agência do cliente para a gente poder produzir melhor e produzir melhor. Essa fala está muito contigo, né? Quer falar um pouquinho? Ela fala muito sobre isso. Vamos subir a ladeira de outro jeito, né? Cara, eu vou pedir perdão para citar. Eu estou lendo um livro que chama Sociedade do Cansaço, acho que muita gente já leu. E que ele fala sobre como a gente precisa de tempo para avaliar as coisas com um olhar crítico, né? Porque a gente trabalha tão sem tempo que a gente não olha com olhar crítico, às vezes, o que a gente faz. E aí falo de mim, que tem um background de direção de arte, design, quando a gente fala de craft, não é só aplicado ao produto final, ele deveria ser aplicado à cadeia inteira de produção desse produto, né? Então, tipo, qual é a melhor maneira de fazer isso? Qual é a maneira mais eficiente e que vá, inclusive, respeitar o tempo das pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? A gente reflete pouco e a gente só reflete quando é urgente. É isso, assim, a discussão sobre saúde mental, ela está, né, tipo, latente, assim. Então, agora a gente começa a avaliar algumas coisas, né, sobre, sei lá, antigamente eu trabalhava até 2 da manhã, normal, todo dia, e chegava às 10. Podia chegar mais tarde, às vezes às 11, sabe, se eu saía às 5. Então, isso acontecia no mercado. Hoje em dia já não é mais assim, espero eu. mas é isso. Alguém mais? Por favor. Obrigado. Meu nome é Pedro Furtado, sou diretor. Muito feliz de fazer parte da associação também.
Acho que o que mais interessante que me chama a atenção aqui no papo é quando o Henrique começa e abre falando que, para mim, era um aspecto muito crítico e é muito interessante perceber que vocês têm plena consciência disso, que é essa parte da juniorização e de como esses roteiros chegam só um argumento, só uma linha, etc. E a sensação que dava é que, às vezes, isso não existia nenhum filtro, né? Que isso chegava para a gente sem nenhum tipo de filtro e, toma aí, se resolvam, e a gente que se vire para botar de pé e fazer o serviço de criação, né? Na verdade, é mais querer entender se existe, né, quer dizer, se esse discurso ele está só aqui porque vocês estão sendo questionados e postos à prova, ou se internamente essa consciência das agências desse processo falho de como isso chega para a gente, se isso é discutido internamente, assim, e se existe alguma movimentação para corrigir, para tentar tapar um pouco esses buracos, porque eu acho que é fundamental para justamente aliviar. Eu entendo a urgência, eu acho que a pergunta da urgência está totalmente conectada com isso também, mas eu acho que são todas peças de um mesmo quebra-cabeça e se essa consciência for tomada e for discutida da porta para dentro, eu acho que melhoraria bastante assim, para o nosso lado. Assim. Ô, Pedro, assim, eu posso falar pela UMAP. Estou há 9 anos lá, então, assim, passei por outros lugares? Passei, vi muita coisa, mas, assim, falando pela UMAP, e, assim, eu, como um dos líderes da criação da UMAP, eu sou muito chato com isso. Júlia, Áurea, né? Elas podem me corrigir. Mas, assim, a gente é muito chato com isso. A gente tenta craftar, a gente sempre fala isso, né? A gente tenta craftar o máximo possível para chegar o mais mastigado possível e usar vocês como parceiros mesmo e soma dentro de todo esse processo criativo. Mas só que eu converso com muita gente de produção e vejo que lá fora não é bem assim. Eu acho que é um problema de juniorização, não só da equipe, mas também um problema de juniorização de lideranças. E infelizmente, a gente está passando por isso, por baixos orçamentos, né? É um buraco muito mais fundo, parece. O pós-pandemia deu uma desandada nesse sentido. Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre levantar essa bola para conscientizar e, principalmente, ajudar a formar. Eu acho que a formação é o principal. Às vezes, a gente joga pessoas júniores, né, vamos dizer assim, pessoas que estão no início de carreira, pessoas que nunca trabalharam presencialmente numa agência, porque começaram a trabalhar durante a pandemia, e exigir dela um roteiro pronto. Então, é minha função direcionar, educar, formar essa pessoa, sabe? E aí eu acho que é valorizar também as pessoas experientes, que esse mercado não valoriza tanto. Aí é um outro papo que eu estava com a Joca aqui no paralelo. Isso é um papo que a gente vai fazer um outro festival. E aí é o tal do etarismo dentro do nosso mercado que a gente sabe que existe. E eu acho que a gente tem que valorizar essas pessoas que tiveram uma baita formação de cinema, sei lá, 20 anos atrás, que hoje em dia não conseguem nem se recolocar no mercado, que é um absurdo, porque a demanda existe. A gente está vendo, a demanda existe pra caramba. Eu concordo. Enfim, é um papo longo, Pedro, assim, mas... Não, eu adicionaria também disso, assim, se está chegando o roteiro do jeito menos redondo ou quase um argumento para a produtora, tem um líder dessa pessoa júnior que também não viu, né? Então, ou esse líder ele também é muito júnior, ou a gente tem um problema de tempo novamente, né? E da relevância do roteiro, né, dentro de um escopo muito maior de pontos de contato, mas enfim. A gente vai ter que encerrar, mas a gente promete que a gente vai tentar trazer mais esse assunto de outras formas. A ABDC quer, sim, ouvir vocês todos. E outros assuntos. E outros assuntos. Mas, assim, sobre o tratamento, só para não ficar esquizofrênico, a gente mal começou. Hoje foi primeiro contato, eu digo, conversa. Bastante gente veio falar comigo, amanhã vocês vão falar, o que vai ser, já esperando também, né, o que vai ser falado. E, para mim, é muito claro, esse é um primeiro papo de um longo processo. Não se muda a cultura de um dia para o outro, não se muda hábitos de um dia para o outro. É começar a falar, começar a entender, sentar, você ouvir a gente ouvir, para depois começar todo mundo numa hora que precisar. Enfim, o valor está criado. A comunicação pediu para eu falar que nós temos o site abdc.site. Nós temos o Instagram, abdc, no Insta. Eu já entro direto, por isso que eu não sei. Por favor, entrem. Por favor, pessoas associadas, venham. É importante a gente estar forte nessa história. Sejam. Tá bom? Obrigada, Valeu, gente. Obrigado, gente.